Planejamento de estudos. Você sabe como fazer? Você já tem o seu? E se você tem segurança de que está feito da maneira correta? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. E hoje eu ajudo outras pessoas a alcançarem também o sonho do cargo público, ensinando as técnicas de estudo que realmente funcionam para concurso e especialmente a cuidar do nosso emocional, que é o que faz a grande diferença entre quem passa e quem fica pelo caminho. Mas vamos lá então, vamos falar sobre planejamento de estudos nesse vídeo. E sim, ponto zero aqui, né, para colocar todo mundo na mesma página. É preciso, é necessário ter um planejamento de estudos, tá? Nada desse negócio de sair estudando na louca, acordar no dia, olhar lá para a cara das matérias e ver o que você está com vontade de estudar na hora. Isso não dá certo. Eu já perdi muito tempo lá no comecinho dos meus estudos fazendo dessa forma também. Mas quando a gente está falando de concurso público, a gente tem um volume maior de matérias para administrar, então a gente precisa lidar com isso e o planejamento vai ser essencial para que você evolua os seus estudos sem correr o risco de ter um desequilíbrio entre as matérias, estudar mais o que você gosta e menos o que realmente precisa, ou então estudar algumas matérias tudo de uma vez, aí depois você vai fazendo as outras, quando você vai voltar lá naquela primeira não lembra mais nada. O planejamento é uma das ferramentas que é super importante e útil para resolver essas questões e algumas outras aqui. Sem contar que quando você tem planejado o que você vai estudar no seu dia, você não fica perdendo tempo e energia decidindo na hora, e isso diminui as suas chances de procrastinar. Então, vamos lá. Muitas pessoas sentem uma dificuldade muito grande para fazer o planejamento dos estudos para concurso porque elas não entendem alguns pontos fundamentais que eu quero te explicar aqui nesse vídeo. O primeiro deles, é muito comum a gente achar que precisa fazer o planejamento completo de hoje até o dia da prova, que vai ser sabe quanto tempo lá para frente, meses, às vezes até anos. E não é assim, tá? Que funciona. Outro ponto também que causa muita dificuldade é porque as pessoas tentam encaixar todas as matérias que tem no seu concurso de uma vez no seu planejamento, querendo estudar todas ao mesmo tempo, e na maior parte dos casos isso também não é possível e não é assim que se faz. Então, como é que faz? A gente planeja apenas para a fase em que a gente está nos estudos. Nesse vídeo aqui, para exemplificar, para ficar mais didático, eu vou dar o exemplo do estudo inicial, ou seja, alguém que está começando agora a estudar para um concurso. Porque essa história de que a gente vai fazer aquele planejamento completão, né, daqui até o dia da prova e nunca mudar nadinha, isso é mito. Isso é inviável de ser feito e isso trava muitas pessoas, né? Porque a gente fica diante de algo que parece ser muito complexo, que parece ser muito difícil, que parece ser muita coisa, aí a tendência vai ser travar mesmo. Por isso tem tanta gente que paga caro em serviços de elaboração de uma planilha, que na realidade é até bem fácil de fazer, desde que você entenda os princípios que eu vou te explicar aqui, que eu explico detalhadamente para os meus alunos. E toda turma nova eu recebo mensagens dos meus alunos, como essas que você está vendo aqui, dizendo que sim, era muito mais fácil do que eu imaginava conseguir montar o ciclo. Por que ciclo? A gente vai trabalhar o planejamento por meio do ciclo de estudos, e eu já vou te explicar aqui melhor o porquê disso e como é que isso funciona. Partindo do pressuposto que a gente está na fase inicial do nosso estudo, ou seja, estamos começando a estudar para um concurso agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir que concurso é esse, né? Qual é o nosso foco? Qual é a área para a qual a gente vai estudar? Para que isso? Para a gente poder escolher as principais matérias. Sobre áreas de foco e sobre como saber quais matérias eu devo estudar, a gente pode falar num outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo, mas a ideia é, você tem que pegar aquelas matérias que são as principais do seu concurso, aquelas que têm a maior probabilidade de caírem na sua prova e de terem um peso relevante para essa prova. Como assim maior probabilidade? Probabilidade sim, por quê? Porque para passar no concurso, você precisa começar a estudar antes do edital ser publicado, e antes do edital ser publicado, a gente não tem as regras exatas do jogo, concorda? Você não sabe quais são as matérias exatas que vão vir na sua prova, mas você sabe pelo histórico de provas anteriores daquele mesmo concurso e de concursos parecidos ali da mesma área, quais são as principais matérias, aquelas que é praticamente certas, que tem a maior probabilidade possível, as que eu chamo de aposta segura, para começar por elas. Então, duas coisas que você precisa fazer para começar. A primeira é definir
a sua área. Dentro dessa área, você vai identificar quais são essas matérias que são a sua aposta segura e quantas são elas. E depois você vai definir quanto tempo você tem disponível na sua semana para estudar, por dia e fazendo o somatório ali por semana. Não necessariamente você precisa estudar a mesma carga horária todos os dias. Então, de repente, você pode estudar 3 horas líquidas de segunda a sexta, e 5 no sábado, mais umas 2 no domingo, só para dar uma complementada. É um exemplo, tá? Mas você vai fazer essas duas coisas então: saber quais são as matérias e definir quantas horas você tem no seu dia e na sua semana para estudar. Até tem alguns casos de alguns concursos que cobram menos matérias, e aí, nesses casos, a pessoa até consegue incluir todas elas no seu ciclo para ir estudando todas. Mas quando a gente está falando de concursos que tem aí suas 10, 12, 20 matérias, já vai ficar mais difícil a gente colocar todas de uma vez. Então, a gente tem que começar por aquelas que são as mais importantes. Porque um dos princípios que você precisa observar quando você está montando o seu ciclo de estudo é matérias iniciais, ou seja, aquelas matérias que eu estou estudando pela primeira vez, que eu estou tendo meu primeiro contato com elas, que eu não conhecia antes, nunca tinha estudado antes. A gente precisa vê-las no mínimo 2 vezes por semana. Isso tem um porquê, tá? Porque se você deixar um espaço de tempo muito grande entre o dia que você estudou aquela matéria, depois passa muito tempo e você vai lá e estuda ela de novo depois de 15 dias, por exemplo, como é algo novo que você ainda não pegou contexto daquela matéria, esse espaçamento muito grande vai prejudicar na continuidade da matéria e vai atrapalhar o desempenho no seu estudo dessa matéria. Então, regrinha básica aqui: matéria nova, ver no mínimo 2 vezes por semana. Então, olha só para ficar mais didático, vamos pegar um exemplo bem simples de uma pessoa que estuda 3 horas líquidas por dia, de segunda a sábado. Então, são 6 dias, 3 vezes 6, ela teria 18 horas aí no seu ciclo de estudos em uma semana, certo até aqui? Para simplificar também, vamos colocar aqui cada meta da pessoa vai ser de 1 hora, certo? Não precisa ser sempre 1 hora. No modo mais avançado do ciclo, como eu explico para os meus alunos no Passar Sem Pirar, que você já aproveita a montagem do ciclo para organizar as revisões, você tem que prever um tempo aqui para as revisões também. Mas aqui só para te explicar o funcionamento da montagem do ciclo, eu não vou entrar agora no detalhe da revisão e vou explicar apenas a distribuição das matérias nas metas, ok? Um ponto bem importante de explicar é o porquê dessa meta ser em horas, tá? Eu sugiro que você sempre calcule a sua meta em carga horária e não em conteúdo. Como assim conteúdo? Um PDF por meta ou uma quantidade X de páginas, lá 10, 20, 30 páginas por meta, ou quantidade de questões. Isso é meta por conteúdo. Por que eu sugiro que você não faça a meta por conteúdo e sim por tempo? Porque cumprir uma carga horária está muito mais no seu controle do que acabar um conteúdo. A minha primeira experiência com cronograma, com ciclo, eu não sabia disso. Eu fui colocando lá capítulos dos livros, e um dia tinha que ler tantos capítulos, e aquilo foi embolando, e eu fui ficando para trás, fui ficando atrasada, aquilo foi me gerando uma sensação de ansiedade horrível. E uma coisa que tende a acontecer também quando a pessoa coloca a meta por conteúdo e não por tempo, é que ela vai ter uma tendência natural de correr para acabar logo, e especialmente se ela perceber que ela está ficando para trás, ficando atrasada. E o nosso objetivo aqui não é correr para acabar logo, é qualidade. A qualidade do estudo sempre vai ser superior à velocidade. Não adianta você passar pela matéria toda só para dizer que acabou. Você precisa passar com qualidade, a meta por hora te ajuda a cumprir muito mais no seu controle. Voltando aqui para nosso cálculo. Se eu tenho 18 metas na minha semana e no mínimo 2 vezes eu preciso ver cada matéria, qual que é o máximo de matérias novas que uma pessoa que tem essa situação aqui pode estudar? 18 dividido por 2, ela pode ver no máximo 9 matérias no seu ciclo inicial.
ok? Eu recomendo colocar um pouco menos. 9 matérias é o máximo. Eu recomendo colocar um pouco menos. Nesse caso aqui, ela poderia começar com umas 6 para poder ver algumas matérias mais de 2 vezes. Lembra que 2 vezes é o mínimo? Mas dependendo ali do quão desconhecida aquela matéria é para a gente, se a gente conseguir ter contato com ela mais vezes por semana, melhor para manter a continuidade, para ir ganhando contexto da matéria, criando familiaridade com ela. Pegando o exemplo aqui da área de controle, vamos pegar as 6 matérias aí que estão entre as mais importantes, as apostas seguras do controle. A gente tem português, direito constitucional, direito administrativo, AFO, né, a nossa administração orçamentária e financeira, controle externo e vamos colocar administração pública, que já vai preparando a pessoa também para concursos da área administrativa, né? Aí a gente já está matando 2 coelhos com uma caixa d'água só. Então, esse aqui é o nosso exemplo da pessoa que vai estudar, né? 6 dias na semana, segunda a sábado, 3 metas de 1 hora cada uma por dia. Perceba que o mais importante aqui não são os dias da semana, e sim essa numeração aqui, ó. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Supondo que domingo vai ser o dia de descanso dela, então D7 ela não estudaria. A segunda semana ela continuaria aqui. D8, D9, D10, D11, D12, D13. D14 seria outro domingo que ela também não estudaria, ou então faria só algum ajuste se fosse necessário, e assim sucessivamente. É muito mais importante, tá, do que manter a ordem pelos dias da semana. Por quê? Porque se acontece algum imprevisto em um desses dias da semana, a ideia não é você pular aquela meta daquele dia e estudar o próximo, não, porque aquilo vai deixar um buraco no seu ciclo. A ideia é você, vamos supor que aconteceu algum imprevisto, mas daqueles assim mesmo que não teve jeito, e aí você não estudou nessa segunda-feira, ou então conseguiu fazer só 2 metas na segunda-feira, mas não fez a última. Aí a ideia não é chegou a terça, você pula isso aqui e vai para as metas da terça, não. Na terça, então, você vai primeiro fazer as metas da segunda e vai seguindo todas as metas do ciclo. Aqui é para não ser pulado nenhuma das matérias, tá? Então, por isso que no dia livre, se faltar alguma coisa, vamos supor que chegou aqui no sábado, você estava faltando a última meta da quinta e as 3 do sábado. No domingo, você vai terminar de cumprir o que faltou para depois recomeçar na outra segunda, ok? Então vamos lá distribuir essas matérias aqui. Eu tenho 2 maneiras de fazer isso, tá? Existe o critério dos pesos, que você já atribui 3 pesos. Um relativo a qual que é a importância daquela matéria no concurso. Normalmente essas primeiras sempre vão ter o critério máximo de importância, porque a gente está pegando aquelas matérias de aposta segura, aquelas que é muito difícil que elas não venham a cair na prova, né? O segundo é qual que é o tamanho dessa matéria, qual que é a extensão, ela é muito volumosa, pouco, tem muitas aulas, poucas aulas, muito assunto, pouco assunto. E o terceiro é qual que é o seu grau de desafio com essa matéria. Por que de desafio? Porque quanto mais desafiadora ela for para você, maior vai ser essa pontuação. Então, nessa pontuação que eu explico direitinho para os meus alunos lá no Passar Sem Pirar, você vai ter uma ideia de quais você vai priorizar, quais você vai ver mais vezes. Eu vou te explicar aqui o segundo método, que é mais simples, mas ele é um método inicial que já vai servir para você fazer a montagem do seu ciclo, começar a estudar com embasamento e conforme o andamento dos seus estudos, você vai fazendo os ajustes que o seu próprio desenvolvimento vão te mostrar que são necessários. Quer ver como é que a gente vai fazer aqui então? Se nós temos 6 dias com 3 matérias e 6 matérias, ou seja, 18 metas na minha semana, eu vou ver cada uma dessas matérias aqui 3 vezes na semana, certo? 3 vezes 6, 18. Então, eu vou simplesmente fazer uma distribuição por igual. Em um dia eu vou estudar 3 dessas matérias, no outro as outras 3, depois as 3 primeiras e assim sucessivamente. Qual que é o cuidado que você precisa ter aqui? Não fazer isso que eu fiz aqui, ó, colocar direito administrativo e constitucional bem próximas uma da outra. Ou seja, na medida do possível, distribua as matérias de modo que os assuntos sejam os mais diversos entre si.
Nesse nosso exemplo aqui, não tem nada de exatas, por exemplo. Mas se aqui tivesse um raciocínio lógico, uma matemática financeira, seria bem legal para ir alternando com os direitos. Então, o que a gente mais precisa separar aqui é o constitucional do administrativo. Então, vamos supor que eu vou começar a minha semana com direito constitucional, depois eu vou ver português e depois AFO. E aí, no dia 2, então, eu posso começar o meu dia com direito administrativo, controle externo e administração pública. No dia 3 eu vou repetir as matérias do dia 1, no dia 4 eu vou repetir as matérias do dia 2 e assim sucessivamente. Lembra que esse ciclo aqui é o inicial, tá? Por quê? Porque você não vai seguir com esse mesmo ciclo até acabar todas essas matérias. Não. O andamento dos seus estudos é que vai te mostrar os ajustes que você vai precisar fazer. Nesse caso aqui, por exemplo, é muito comum que controle externo seja uma matéria que acabe primeiro, ou ela vai deslanchar primeiro, vai começar a chegar mais próxima do fim primeiro que as outras, porque é uma matéria mais curta e, via de regra, quem estuda para controle tende a gostar dela, porque vai entendendo ali como é que funciona o dia a dia do Tribunal de Contas, então ela tem uma matéria que tende a fluir melhor. E aí, conforme você vai andando com os seus estudos e você vai percebendo que o controle externo você já está do meio para frente, quase já chegando no final, você vai ver, então, qual dessas matérias aqui que tem um conteúdo maior e que precisa de mais tempo para poder ser terminada. Muito provavelmente vão ser os direitos aqui, ou mesmo a administração pública. Então, o que você vai fazer? Mais ou menos a cada mês, você vai olhar para o seu ciclo e vai fazer essa análise. Nesse caso aqui, controle externo, eu já estou bem mais adiantado, não preciso manter ela essas 3 vezes aqui. Qual dessas que eu poderia substituir? Vamos supor que a AFO, eu percebo que eu estou com um pouco mais de desafio, está sendo mais desafiador para mim, ela é mais extensa, eu preciso me dedicar um pouco mais à AFO. Tá, tudo bem, eu venho aqui, tiro um dos dias de controle externo e substitui para AFO. Então você já ficou com AFO 4 vezes na semana e controle externo 2, porque você está precisando de menos tempo para uma e mais tempo para outra. Mesma coisa, vamos supor que português, você está indo super bem, está fluindo, as coisas estão deslanchando, você está percebendo um bom rendimento. Por outro lado, administração pública, você percebe que é uma matéria maior, que está te demandando um pouquinho mais, um assunto que não era tão familiar para você. O que você vai fazer? A mesma coisa. Vai tirar um dia de português e colocar mais um dia de administração pública. Percebe que é no desenrolar do seu estudo que você vai ajustando o planejamento? Percebe que não tem esse negócio de fazer um planejamento único e fixo daqui até o fim da vida? A gente não tem como adivinhar qual vai ser o nosso desempenho nas matérias, né? A gente pode até ter uma ideia inicial, naquele segundo método de montagem do peso, que você já pode começar com uma alocação inicial das matérias com mais ou menos vezes na semana, de acordo com esses pesos, mas no desenrolar do estudo, pode ser que a sua percepção mude, pode ser que uma matéria que você achava que era mais complexa, você acabou pegando o jeito e começou a deslanchar mais. Então, às vezes você tinha previsto uma carga maior para ela, durante o estudo você viu que podia reduzir e alocar um pouco daquele tempo para outra matéria. Da mesma forma, talvez uma outra que você no primeiro momento tenha tido uma impressão de que ia ser tranquilo, ia ser fácil, quando você começa a estudar, você percebe que é um pouquinho mais espinhoso do que imaginava, então você tinha alocado uma carga reduzida para ela, você aumenta tirando de uma outra matéria que esteja fluindo melhor. E assim por diante você vai fazendo até você avançar com essas matérias aqui. Lembrando, trazendo para o contexto aqui de volta, isso aqui é como você começa, isso aqui é o seu ciclo inicial, ok? Conforme você vai avançando, que você vai acabando matérias, você tem a fase de incluir as próximas, depois você tem a fase de ficar em todas elas em manutenção, são outros estágios mais avançados do estudo. Aqui a gente está cuidando da montagem do planejamento no ciclo inicial. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha sido útil, que você já monte o seu ciclo aí. Se você já tinha o seu ciclo, já tinha um planejamento, que você faça a adequação dele,
de acordo com o que você viu aqui. Vai executando, vai estudando. Lembrando que aqui eu não coloquei para você a organização das revisões, porque senão esse vídeo ia ficar muito mais extenso do que já está. No Passar Sempre Área, a gente tem um módulo inteirinho para explicar tudo isso. Mas eu espero que você tenha entendido que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Não tem segredo, é simplesmente você saber o que respeitar. Recapitulando o que não pode faltar no seu planejamento inicial, então. Matérias novas, no mínimo 2 vezes por semana. Metas por tempo e não por conteúdo. Alternar as matérias, o máximo que for possível, você colocar matérias diferentes entre si. Colocar um direito seguido de uma matéria de cálculo, por exemplo. E ir seguindo aqui os seus dias de estudo, conforme o andamento dos seus estudos vai desenrolando, você vai percebendo na prática quais são as matérias que você precisa aumentar ou reduzir a carga. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui para eu saber que esse conteúdo te ajudou, deixa o seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum desses conteúdos mais aprofundados que eu tenho planejado para te trazer aqui, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.